Olá, muito boa noite, sejam todos bem-vindos a mais um vídeo do Atualiza a Luz Consciência de Azeia Lens. Eu sou Daniel Del Campo e aqui está o convite para mais um dia, hoje dia 24 de fevereiro de 2020. Estamos aí em pleno carnaval, né? Esse feriadão. E o que você tem feito nesse carnaval? Como você tem aproveitado esses dias aí? Bom, eu tenho aproveitado para ler muito, estudar, trabalhar num projeto que está sendo maravilhoso, algo que a gente recebeu e hoje já pude fazer, já pude construir muita coisa dele. Então, estou aproveitando o meu feriado para isso, para dormir, para descansar e também para fazer os vídeos. Então, hoje está aqui mais um dia, mais um convite para você conectar o seu coração ao meu coração, você que escolhe o caminho da consciência para se conhecer cada vez mais. Sejam todos bem-vindos. Ontem o primeiro vídeo dessa série de 10 dias, da qual a gente propõe sair do lugar de 10% para 100%. Então a pergunta foi, como seria você viver 100% da capacidade do que você pode ser? Como seria viver em 100%? Então, você está vivendo em 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100, você já está vivendo em 100% da sua capacidade? Ou você ainda está em 10%? Então, essa é uma analogia que a gente faz com a árvore da vida, que eu sempre venho falando da árvore da vida, ofereço as consultas online sobre ela para você descobrir qual é a sua emanação de encarnação dessa existência, quais são as energias disponíveis para você, quais são as energias em conjunção com o seu ciclo de vida, com a regência planetária, e ali dá para a gente poder olhar para esse lugar como um grande mapa para fazer os caminhos da qual a gente às vezes percorre, mas não sabe como lidar, não tem clareza de como lidar com todos os portais que existem em todos esses caminhos. E o que seriam os portais? Os portais seriam todas as vezes que a gente está diante de uma situação, fato, cena, coisas, pessoas, ambientes, e que a gente se coloca num lugar onde a gente não acessa o nosso saber para poder passar por esses portais. Então, como seria poder transitar por esses caminhos, reconhecer toda a beleza que há neles e passar por esses caminhos, passar por esses portais com total facilidade, alegria e glória, sem parar no tempo, sem estar no trauma e drama de que a vida não vale a pena, que a vida é isso mesmo, ou seja, olhar a vida como um grande muro de lamentações. E falando em muro aqui para nós, muro é barreira alta, muro é julgamento. E nós já sabemos aqui que todo ato de julgamento me separa da consciência, porque julgamento inclui, consciência inclui tudo. Então, em algum momento, quando eu começo a julgar, eu já estou separado da consciência que eu posso ser, né? Esse é um grande exercício e ele é desafiador. A maioria das pessoas que eu atendo fala, mas isso é muito difícil, eu estou num grande dilema, num grande desafio. E quando a gente começa a olhar e perceber, não abre mão, tem medo de abrir mão do julgamento. Eu sei que isso é difícil, mas como a gente pode colocar no lugar algo para fazer um exercício até que a gente não se pegue mais julgando? Fazendo um interessante ponto de vista. Então a ferramenta interessante ponto de vista é o que a gente coloca no lugar. Olhar a vida, olhar as pessoas, olhar os ambientes, olhar os fatos, coisas, cenas, como um interessante ponto de vista. Essa é a ferramenta que se requer no lugar do momento em que a gente está julgando. Pode ser que você se pegue julgando e logo depois, daqui a algum tempo, né, seja aí 1 minuto, 2 minutos, 1 hora, 2 horas, 1 semana, uma vida. Tem gente que demora uma vida para poder reconhecer que já tem esse conhecimento dentro de si. Ou seja, lança a mão da ferramenta e aí começa a olhar as coisas sem dar tanta importância, porque tudo que a gente dá importância
tudo que a gente dá um significado e fica ali em cima procurando saber, racionalizar o que está acontecendo, por que está acontecendo daquela forma, aquilo tende a crescer. Né? Então aquilo começa, aí você começa num padrão de pensamento, sentimento e emoção. Lembra que a gente já discutiu aqui? Pensamento gera eletricidade. Toda vez que eu penso algo, eu já começo a fazer a polaridade, né? E a eletricidade, a polaridade precisa do positivo e do negativo ali o tempo todo. Então eu tenho sinapses neurais acontecendo a todo instante, só que esse pensamento, se não passa por um filtro, se eu não utilizo ele a partir do meu discernimento, do meu intelecto, de toda a consciência humana que eu tenho, que eu possa usar a favor dessa consciência, a favor da expansão dessa consciência, o contrário disso é utilizar esse pensamento como um grande trauma e drama que eu acabo entrando, que é me envolver numa camada, num campo eletromagnético que me pesa. Ou seja, ao gerar o pensamento, gera eletricidade. Quando eu gero essa eletricidade do pensamento, vai me gerar preocupações, sentimentos, emoções. Isso gera um campo eletromagnético através de mim. Então, o que eu começo a atrair? O que eu começo a ressonar? Apenas o que está no meu campo eletromagnético. E se eu simplesmente limpar o meu campo eletromagnético, porque eu não permiti, né, eu fiz uma escolha de não permitir fazer um julgamento, e a partir dali eu baixo as minhas barreiras, baixo os meus julgamentos sobre a cena, fatos, coisas, pessoas, famílias, etc e tal, e aí interessante ponto de vista, cada um se comportar dessa maneira, interessante ponto de vista o comportamento, interessante ponto de vista a emoção do outro, interessante ponto de vista essa cor, esse quadro, enfim, interessante ponto de vista tudo. Então quando eu olho tudo como um interessante ponto de vista, ou seja, fazendo parte de um grande cenário, e eu não me envolvo, que é basicamente isso. Quando que a gente está dentro de uma novela, assim, observe você vendo uma dramaturgia, vendo algo em que você se envolve com a cena, né? Quando você se pega, você está ali com o seu coração palpitando, você está emocionalmente ali, uau! E aí te vem pensamentos, sentimentos, emoções que te colocam também no lugar. Então olhar a vida em volta como um interessante ponto de vista, sem trazer para o nosso campo uma carga em que eu fico em ressonância com a vida de uma maneira geral. Então isso é o que eu posso colocar no lugar do julgamento, da qual nós somos viciados em julgar. Quando nós nascemos, a gente já nasceu com esse chipzinho lá, né? Julgar porque a nossa família, né, tem os padrões, tem as crenças, tem toda uma forma de educar, então a gente cresce, né, dentro de um ambiente, de uma formação, e quando a nossa família é mais ou menos julgadora, é o que vai refletir em nós. Quando a gente começa a sair desse lugar da nossa família que a gente reconhece que a gente não está de acordo, né, não tem esse interessante ponto de vista que a minha família de julgamento, começa você então ser taxado como estranho da sua família, você é estranho. Ou então você é um fascinante, essa pessoa é fascinante. Ou então as pessoas vão te chamar que você é louco mesmo. Mas é melhor usar aqui como estranho, né? Seja um estranho, porque os estranhos são sinceros, né? Os estranhos são sinceros. Os estranhos são sinceros porque assim, você chega na sua casa e aí tudo maravilhoso, você recebe uma visita para um café, aí tipo assim, já foi o café, já está quase na hora da janta, a visita não vai embora e você tá ali, você é um agrado a todo mundo, porque sua família diz que você tem que ser educado, que você tem que ser, né, você tem que estar ali o tempo todo fazendo sala para sua visita. Agora, se você fosse um ser estranho, você viria falar assim: querido, o café já acabou, eu estou super cansado, agora eu quero me deitar, então vamos marcar outro dia. Ou então convidar: olha gente, nós vamos fazer uma festa hoje, mas a festa vai até 3 da manhã. Quando for 3 da manhã eu desligo o som e acabou. Pô, 3 da manhã já é bom demais, né? Mas enfim, você passa a ser um ser estranho e as pessoas passarem a te julgar quando você tem esse tipo de comportamento com sinceridade. Mas certamente outros seres estranhos vão ver em você uma sinceridade, uma verdade. Então verdade, o que é certo sobre isso? Verdade, o que é certo para você, o que te coloca no lugar de conforto para que você não fique nesse vício, né, de estar ali nesse lugar aonde alguém pediu para que você ficasse, porque isso é o certo, né, e você está ali em sofrimento.
Quantas pessoas te convidam para ir em determinadas coisas e você é obrigado a ir porque é uma convenção? Então, esses dias eu atendi um cliente e esse cliente tem uma relação com o filho muito difícil e ele optou não ir ao casamento. Então, isso pode ter sido alvo de julgamento para muitas pessoas, né? Mas isso é você assumir o ser estranho que você é. Uau! Eu não sirvo pra nada, eu não agrado fulano. Aí na hora de um casamento eu tenho que vestir um terno, eu tenho que estar lá no altar, eu tenho que estar bonitinho para poder mostrar que tá tudo certo, tá tudo bem, que a nossa família é maravilhosa. Entende? Sabe essas coisas? Quantas agendas, mentiras, invenções a gente conta pra gente e fica vivendo uma vida de aparências ou vestindo uma máscara, um piloto automático que agride a nossa alma, que agride o nosso ser, que não nos coloca no lugar de expansão. Entendeu? Assim, quais são as suas escolhas que você faz que deixa você em estado de expansão, em estado de harmonia e paz, tranquilo? Agora, o que dentro desse mix de coisas que eu falei aqui até agora, e tudo que isso aí traz à tona, vamos destruir e descriar, tem a ver com as emoções que estão contidas em nós, porque nós continuamos no lugar do julgamento e não demos o primeiro passo, talvez pela nossa consciência ou por aquilo que, seguindo o nosso saber, de ir lá e poder resolver de forma prática e realizadora uma determinada coisa. O quanto que a gente fica adiando alguma coisa no julgamento de que o outro é que precisa fazer o caminho do primeiro passo em direção a mim e não eu em direção a essa pessoa. Gente, que coisa doida esse papo hoje, porque a gente está aqui para falar do que é passar do nível dos 10% para os 20%, né? E tá vindo esse mix de coisas aqui, tudo que isso trouxe à tona, vamos destruir e descriar. Tem a ver com todas essas emoções e com todas essas questões que a gente traz na nossa vida e dá tanta importância, isso cresce dentro da gente. Então, alguém que brigou, né? Alguém que não foi convidado para uma festa, alguém que brigou nas eleições passadas, está até hoje sem se falar, porque estão fazendo autoridade, né? E mais importância do que as relações, os afetos, tá dando mais importância para o político A ou B do que essas relações mais próximas, do quanto aprendizado a gente pode ter. São inúmeras as situações, né? Situações de perda, situações de abuso, de tudo que a gente possa ter vivido até agora nesse momento e que a gente alimentou. Então, quando a gente alimenta isso, lembra do vídeo que eu fiz lá atrás, até quando você vai ficar comendo câncer, né? Até quando você vai ficar comendo tumores de câncer? Até quando você vai servir a essa energia, né? Então, pensa que tudo tem os dois lados, o lado luz e o lado treva. Se você não está alimentando um lado de luz, que quando eu falo o lado de luz, é um lugar de mais expansão, é um lugar onde você pode se experimentar das mais diversas formas. E um lado de treva é um lado restrito, porque você não tem a visão dessa totalidade, então você não busca isso, mas é uma força importante que precisa estar ali, né? Ou seja, então, a quem você está servindo? Um lugar de mais expansão, de mais possibilidades, de mais criação, de mais vida, ou um lugar que te coloca num lugar restrito, que te coloca alimentando tumor, que te coloca comendo tumor, que te coloca nesse lugar de ficar nutrindo? É como se você estivesse nutrindo as suas células, suas moléculas energéticas daquela dor, daquilo que você não viveu. Gente, assim, eu conheço uma relação de pai e filho, onde o pai não aceita o filho porque o filho é homossexual. Acho que desde os 18 anos, e hoje ele está com 30 anos. Você imagina uma situação em que o pai, esse é um filho único, e o pai absolutamente não aceita a condição, a escolha que ele fez, e vive nesse lugar, nesse espaço, aonde o tempo todo está dando passos em direção ao pai e o pai não dá essa direção. Então, atender uma situação como essa não é uma coisa das mais fáceis. Mas olha quanta consciência se pode ganhar aí. Porque uma vez que eu vou passar uma vida inteira correndo atrás do pai, fazendo o primeiro passo, e o pai não aceita esse filho,
Qual é a situação? O que esse filho pode viver ali? Ele vai parar de viver, ele vai se anular, ele vai bloquear todos os seus caminhos, toda a sua vida, porque o pai não quer falar com ele? E aí? Interessante ponto de vista tudo isso. Ele não vai fazer isso. Ele não escolheu fazer isso. Então, assim, que bom que ele está conseguindo olhar para o caminho da consciência. E aí esse é um fato bastante emblemático para a gente olhar essa situação pai e filho e olhar para o pai e dizer, interessante ponto de vista, esse pai ainda concentra tanto julgamento, né, que não consegue perdoar, amar, estar perto, olhar o filho também a partir das suas escolhas, sem o julgamento. Então, assim, qual é o trabalho do filho? O trabalho do filho é olhar o pai com um interessante ponto de vista, apenas sem o julgamento. E o trabalho do pai é o trabalho do pai. Eu não tenho absolutamente, né, ou a pessoa, o cliente, ou seja, não tem nada a ver com isso. Não tem. Isso é um trabalho do pai. Então, a vida, o teatro da vida vai mostrando situações, fatos, coisas, cenas, pessoas, ambientes, está tudo certo, né, de colocar esse pai em situações em que ele vai ter que sempre rever essa parte da vida dele. E se o filho paralisa, o filho então fica engessado, bloqueado na mesma sintonia do pai. Se o filho então deslancha e tipo, uau, isso é sair desse ninho, isso é o ser estranho, né? Tipo, isso é sair do ninho. E também não ficar nesse lugar da vítima, eu sou assim, a minha vida é assado, e não sei o quê, porque meu pai não foi, porque meu pai não é, porque meu pai não me aceita, porque meu pai me rejeita. Enfim, beijo pro pai, né? Então, o lugar dos 10% é esse lugar, onde eu dou muita importância pro pai. Se o pai não me amar, se eu não conhecer meu pai porque eu sou filho adotivo, se, tipo, todas as situações que pode acontecer entre pai, mãe, filho, essa coisa de família, e tudo que está trazendo isso à tona, vamos destruir, descriar, que me coloca num campo de emoção muito forte. Então que a gente comece a fazer o exercício de olhar tudo como um interessante ponto de vista. Interessante ponto de vista, eu saber que eu não vou ficar nesse trauma e drama. Interessante ponto de vista, a perceber, reconhecer ainda o meu pai, o meu parente, sei lá o que for, ainda preso a essa situação, preso a uma emoção. Então, todas as vezes em que a gente traz uma solidez, uma solidificação dessa emoção para o nosso corpo, o que a gente vai viver? Então a gente está trazendo uma consequência para o nosso corpo físico e a gente não está dando a ele a consciência que o nosso corpo está pedindo. Então o que vai fazer? O nosso corpo em algum momento vai gritar de dor e vai trazer algum sinal para a gente dizendo o quanto que você ainda está preso a essa emoção. E aí, se você não tem consciência para perceber a doença, para perceber patologicamente, anatomicamente algo que está acontecendo e o seu corpo está te sinalizando que você precisa despertar, muitos vão passar também por essa vida, pelo processo de adoecer e morrer, sem a compreensão, sem a consciência. Então, meus amores, até para morrer a gente tem que ter dignidade e tem que trabalhar a nossa consciência para morrer e ter o sono da paz. Entende? Agora, os que não escolherem isso, interessante ponto de vista não terem escolhido, terem o sono da paz. Ok? Então a gente vê muita situação. Eu, como profissional de saúde, sou enfermeiro e já tive muitos pacientes, inúmeros, incontáveis pacientes que já morreram, fizeram a passagem nos meus braços. E eu pude acompanhar quanto sofrimento da família e quanto sofrimento do próprio doente por não largar mão de pontos de vistas, de não largar mão dos seus julgamentos e por poderem ter a oportunidade de ter feito uma passagem dessa existência, né? Deixar esse corpo físico com tranquilidade e morreram de forma com muita angústia, muito rancor, muita mágoa. Não fizeram uma passagem tranquila por conta de tanto julgamento. Eu acompanhei muitos casos, porque esses casos de enfermaria em que você conhece a família inteira, conhece a situação de vida, como eles foram, como eles viveram, de alguma forma eu trago isso como um grande
como um grande produto e objeto para poder trabalhar, as pessoas que chegam no meu consultório, que chegam até mim e que de algum modo têm essas relações onde todo mundo tá vivo, todo mundo está vivo, ali não tem ninguém em leito de hospital, mas é como se as pessoas já estivessem agonizando, né? E não tem saída, é como se elas tivessem que apenas aceitar a realidade dos 10%, é aquilo que elas têm para viver, e essa realidade dos 10% é do trauma e drama puro, fazendo com que a gente abandone tudo isso, dê o primeiro passo. Se o outro não der, ok. É um interessante ponto de vista do outro, mas você já deu, o que mais importa é você. Então quando eu falo, você está no primeiro lugar da fila, então o que importa é o seu passo, são as tuas ações, é o teu fazer, é o teu ser, é o que você conhece, é a tua procura em conhecer quem você é, né? Não o outro. Se a gente estiver preocupado com o outro, a gente esqueceu da gente, a gente não tá se amando, não está se autoaceitando. Então o que mais a gente pode fazer para transformar o outro? Ser a inspiração e a transformação que a gente pode ser com você. Então o convite dos 20% é basicamente a gente abandonar os traumas e dramas da nossa família. Isso aqui é um convite. Se você quer ir para ser 30% de quem você pode ser de consciência, esse é um convite bastante desafiador, porque todo mundo quer iluminar, mas quer iluminar de mão dada com todos os parentes, familiares. E aí, meu amigo, é uma escolha. Pode ser muito árdua a tua caminhada, tendo que dar mãozinha dada para todo mundo, né? Nem se usa mais mãozinha dada. Então, né? Então assim, faça o teu caminho, faça o que o teu saber pede para ser feito, use a tua intuição a seu favor, os seus insights, né? Trabalhe, reduza todos os seus julgamentos, faça lá todo esse caminho que te deixa zerado. Nós estamos no momento, meus amores, de atravessar para o ano novo, agora dia 20 de março, no ano do sol, zerados. Então com quem você ainda tem resquícios emocionais, presos em trauma e dramas familiares que você não foi lá e resolveu, resolva. Se não for tete a tete, frente a frente com a pessoa, você se absolva no seu interior. Interessante você se colocar no lugar onde você se absolve, onde você se auto-perdoa, onde você se perdoa e se desliga de determinadas situações e passa a viver a sua vida. Porque todas as agressões emocionais que você fez com o seu corpo, consciente ou inconscientemente, faz com que, invariavelmente, outras questões da sua vida não deslanche, não vão para frente. Então tem sonhos, tem esperanças e sonhos retidos em você que não deslancha porque ainda tem bloqueios de trauma e drama emocionais lidados com seu corpo. Então, para viver os 20% é preciso, né, a gente buscar o nosso propósito de vida. E para viver o propósito da nossa vida, a gente vai precisar a gente vai precisar seguir, mirar o alvo e ir. E nem que para isso eu tenha que abrir mão de um monte de coisas, né? E essas coisas emocionais que nos prendem. Quantas pessoas têm o prazer de se apoiar, né, nesses traumas e dramas? Então é o prazer de se apegar, de se apoiar no trauma e drama. Pelo amor, meus amores, vamos lá. Vamos fazer a nossa caminhada, começar a fazer a nossa caminhada, mesmo que ela seja sozinha, mesmo que ela seja solitária. Não tenha medo, né? Rompa com o medo. O medo é algo que você cria, o medo não existe. O medo é algo que você cria. Então toda vez que você alimenta, que você nutre esse medo, ele te paralisa. Não tenha medo. O máximo que pode acontecer com você, sabe o que é? Nada. Nada. Então não tenha medo, vá lá e faça, ok? Faça de todo o coração, faça com todo o seu saber aquilo que você já sabe o que você pode fazer. Então quantas coisas você pode aí hoje se desligar emocionalmente de coisas que feriram e agrediram ou ainda ferem e agridem a sua alma? Vamos lá? Vamos desligar e vamos fazer o seu caminho? Se o outro não quer entrar na tua canoa, meu amor, beijo pra ele. Não dá pra você ficar numa canoa, você remando de um lado e o outro remando de outro lado, porque você não vai sair do lugar, tá? Então o convite para estar aos 20% é você zerar aí com as suas questões emocionais. Acho que eu falei tudo, né? Para isso exige foco, né?
foca em você, foca no teu propósito de vida e compartilhe, seja inspiração de toda essa força e coragem de fazer a mudança e ser a mudança, ok? Maravilhoso. Eu tô aqui procurando o livrinho, deixa eu ver se eu pego. Gente, onde eu coloquei o livro? Perdi o livro. Gente, eu perdi o livro. Perdi o livro. Olha só. Sentei aqui sem pensar no livro. Bom, peço para que vocês façam então a leitura. Eu já vou ler, vou achar o livro. Acho que o livro ficou lá em outro cômodo. O livro da página... Eu sei que é a página 88, que é a Justiça Cósmica Universal, que é a leitura que nós estamos fazendo. Hoje a gente está no 17º dia, ontem eu errei as contas, nós começamos no dia 8, 17º dia de 21. Leia atentamente, porque quem faz a leitura 21 dias vai ganhando consciência dessa leitura, do que é essa Justiça Cósmica Universal. Então, de tudo que nós falamos hoje, vamos fazer essa justiça, que a Justiça Cósmica Universal esteja no nosso lado, para que a gente zere todas as questões. Todas as vezes que a gente vai no lugar buscando justiça, que a gente quer zerar uma situação, né? Então, assim, a justiça tarda, mas não falha, vai se fazer justiça, ou seja, para zerar uma situação, para estagnar aquilo, para aquilo que não cresça ainda mais, tudo que a não justiça possa ser feito. Só que a gente não está falando da justiça do homem, da justiça dente por dente, a gente está falando da justiça cósmica universal. Então, faça essa leitura com bastante atenção e ganhe consciência do que essa justiça cósmica universal pode ser de alavanca, de força para você mudar essas situações e começar já a transitar no caminho dos 20%. Então lembre-se, o caminho dos 10%, de ser 10%, é fazer escolhas. Que escolhas você tem agora, né? Então, ou você tem uma escolha de ficar chateado e continuar chateado, ou você tem uma escolha de estou chateado e não escolho ficar mais chateado. Então, o caminho dos 10% é você fazer escolhas aqui e agora. Ou seja, ou você se mantém no trauma e drama, ou se você se mantém nessa realidade, ou você se mantém escravo dessa realidade, dos 5 sentidos, aprisionados, que você precisa ser todo o boneco de marionete que essa realidade deseja que você seja. Se você realmente não deseja, não escolhe isso, você transita, então você está apto a passar para o mundo dos 20%. O mundo dos 20% é isso. Você começa a ser um ser estranho, porque essa realidade tem um comportamento diferente da qual você teria. Sabe por quê? Porque essa realidade não está acessando o saber delas. Acessa o saber da autoridade, para quem elas dão autoridade. Agora, o ser estranho, que é o ser dos 20%, ele zera as suas emoções, no sentido daquilo que mantém ele no trauma e drama, e ele transita no lugar daquilo que é verdadeiro para ele. Tudo que é verdadeiro para ele é positivo e é expansivo. E aí eu te pergunto, você está transitando já num caminho de tudo que você faz na sua vida, de todas as escolhas que você tem feito, elas são expansivas, elas são verdadeiras, elas são positivas para você? Ou você está a serviço de outras energias, a serviço de outras pessoas, fazendo autoridade de outras pessoas na sua vida, e está fugindo do seu propósito? Qual é o seu propósito? Essa é a pergunta dos 20%. Qual é o propósito da sua vida? Qual é o propósito da sua existência? Então, trazer essas inquietações hoje faz você transitar no caminho dos 20%. Eu desejo que você faça o seu trabalho de casa, né? Que é trazer toda a consciência que está contida em tudo que foi gerado e falado aqui. Gratidão, universo, por todas as energias, né, que vieram e que nós simplesmente entregamos e que agora a gente destrói e descria. Toda energia, toda emoção contida, solidificada, que traz tanta anticonsciência para a gente não ser toda essa expansão e beleza, que possamos agora revogar, rescindir, retratar, destruir e descriar tudo isso e renascer em nós o ser que nós somos verdadeiramente. Um ser infinito, abundante, de infinitas possibilidades e beleza. Gratidão, meus amores, e até amanhã. Beijo grande!